Fala, turma. Tema de hoje, tema nesse vídeo aqui, a alavancagem dos fundos imobiliários. Talvez é um tema até batido, mas eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade para entender como é que vou analisar uma alavancagem de um fundo imobiliário, se ela é muito alta, se não é muito alta. A gente sempre escuta, né? Eu vejo vários vídeos aqui no YouTube também, lá no Instagram, vejo perfil de analistas, muitas vezes a gente escuta ali, a alavancagem ali que está nos 20%, ela está saudável, uma alavancagem de 15% é saudável, alguns até falam, olha, até os 25%, ela é aceitável. Será que é assim? Será que não é? E eu vou trazer uma outra forma aí de explicar essa questão de alavancagem, né? Essa questão de porcentagem da alavancagem. 20%, posso me basear em 20%? Eu vejo que não é bem assim. A gente olha, vou trazer alguns exemplos aqui, vou trazer o VILG11, vou trazer o TRXF, vou trazer aqui o GALG11, e vou mostrar como XPML, vou mostrar como são fundos de segmentos diferentes, são fundos de tamanhos diferentes e como tem uma porcentagem um para outro na questão de alavancagem diferente, como em um a porcentagem talvez é menor, mas o fundo tem mais risco, e no outro a porcentagem é maior e ele tem menos risco, né? Então vou tentar explicar isso para vocês de uma forma bem objetiva, para mostrar que é preciso sempre olhar lá no relatório, não tem jeito. É analisar as receitas do fundo, analisar o caixa do fundo, no GARI 11 principalmente, né? Quer dizer, os outros fundos também falam isso, mas no GARI 11 tem sempre lá no relatório. O TXF também. A alavancagem foi casada, os contratos foram casados com os contratos, com os vencimentos dos contratos dos inquilinos, né? Tudo bem, legal, mas isso só serve aí para pagar os juros, para pagar a amortização, a situação é um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhadinha aqui de como é que é essa questão que eu entendo aí, dessa questão de alavancagem. E antes de mais nada, se inscreve aqui também no canal. E para quem não quiser se incomodar absolutamente com nada, eu tenho um grupo fechado, um grupo no WhatsApp, onde eu escrevo sempre lá nesse grupo um relatório. Todo domingo eu entrego um relatório, também faço vídeos extras lá para o pessoal do grupo, fatos relevantes sobre os fundos imobiliários que o pessoal tem em carteira. Então, de repente, você tem 10, 12, 15 fundos imobiliários na tua carteira, você vem falar comigo, há uma mensalidade de R$ 79,90, só que ao invés de você precisar ficar aqui olhando vídeos aleatoriamente no YouTube, ficar olhando o relatório dos fundos imobiliários, um a um, né? Eu faço essa leitura e entrego um resumo do relatório, obviamente, como eu entendo a situação de cada fundo, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link aí se de repente você se interessar pelo grupo. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que é essa questão de alavancagem. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na questão da alavancagem do VILG11. Esse é o relatório que eu peguei de, aqui ó, setembro de 24. Por que eu peguei esse relatório? Porque eu quero fazer uma comparação aqui, para vocês verem como é que é essa questão, né? Dá só uma olhadinha aqui. O VILG11, um patrimônio de 1,9 bilhões, certo? Quanto eu tinha em caixa aqui? 34 milhões. Obrigações financeiras, 261 milhões. Se eu analisar o informe mensal do fundo, não isso aqui, né? Olhando o informe mensal, eu tenho uma alavancagem aqui de 14%. Se eu olhar para 14%, é pequena, né? O pessoal fala em 20%, 20% é um limite saudável ali que a gente pode ter, acima disso que tem que começar a se preocupar. Mas veja só, o fundo aqui tinha 14% de alavancagem, e a gente olha o cronograma do fundo, 2024, pegando aqui o principal, né, não os juros, 5,3 milhões, 17,8 aqui para 25 esse ano. Então quer dizer, o caixa aqui daria ali para os 2 anos praticamente zerado. Só que assim, o fundo não pode também zerar o caixa, né? Ele tem outras obrigações ali, muitas vezes em imóveis, reformas, se tiver vacância, tem pagamentos aí de impostos para fazer no fundo, se ele tiver vago, como IPTU e outras despesas que o imóvel pode vir a ter também. Então não dá para zerar. Claro que tem que lembrar que ele também tem os 5% da receita, né, que ele retém, e isso também ajuda aqui a complementar o caixa do fundo. Só que dá uma olhadinha só, né? 261 milhões era o caixa, as obrigações aqui para pagar, isso em setembro 24 e 34 o caixa, para 14%. Percebe que a situação não é cômoda. Estamos falando de 14%, mas é uma situação que para 25 já aperta a situação, né? E aí a gente pega aqui, deixa eu abrir o relatório mais atual do fundo. Deixa eu pegar aqui, VILG, outubro. Eu botei outubro. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Só marquei errado ali. Mas veja só. Esse relatório, eu marquei outubro 24, mas não é, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é um relatório. Vamos ver aqui. Relatório outubro 24. Isso aí. Um mesinho depois já é o relatório. Veja o que o fundo fez, né? Obrigações financeiras, 310 milhões. A gente volta para cá, 216. Pô, como é que subiu essa obrigação financeira do fundo aqui? Para 310. Ele fez uma nova dívida. Né? Olha só. No mês de outubro foi liquidada uma nova tranche de CRI Castelo 57, Business Park, no valor de 50 milhões. Então, aplicações financeiras, o caixa reforçou para 81, a dívida subiu.
que o fundo ele não pegou e vendeu alguma participação, de repente, se não dá para vender a participação, já que o fundo tem uma boa parte aí de 100%, né, de participação nos imóveis, talvez não dá para quebrar um imóvel no meio, vender só uma parte, por que não vendeu algum imóvel? É uma pergunta que fica. Mas o ponto aqui era uma alavancagem, como eu mostrei aqui, de 14%. Porque a situação não é cômoda. Percebe que o fundo teve que subir a dívida, pagou uma taxa mais cara, quando ele fez essa dívida, então, no final do ano passado, certo? Comparado agora, ela já está mais barata, mas é uma taxa mais cara. E tá aí, com 14% de alavancagem. Agora subiu um pouquinho para 16%, tem um pouco mais de caixa. Então percebe que se o fundo ficar repetindo esse ciclo, isso aqui só vai piorar, certo? Se a gente vem aqui e o fundo ficar repetindo, porque uma hora vai precisar de mais. Os 81 milhões aqui em caixa não vão ser suficientes. Vai chegar a hora aqui que ele vai precisar de mais dinheiro. Então espera-se o quê? Aqui que a cota, né, que a cota do fundo, ela se valorize. Como é que está a cota do fundo aqui? Nem olhei como é que está. R$ 80,98 negociando agora. A um valor patrimonial aqui de desconto de quanto? Quase 30% de desconto. Quer dizer, o VP aqui é de 112,73. Então assim, vai recuperar? Recupera? A tendência é que deveria se recuperar. O problema é que, falando do VILG em específico aqui, a gestão meio que se queimou, né? Então, assim, talvez o mercado reagindo, né, as NTNBs, a Selic caindo, etc., a gente veja aqui o fundo se recuperando para daí fazer uma emissão, e aí tem que ver o que o fundo vai fazer caso consiga a emissão, consiga mais dinheiro para fazer. Mas o ideal aqui era vender imóvel, então, para não piorar a situação no fundo, né? Isso falando aqui do VILG11, então 14% de alavancagem, tudo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui para o TRXF, um fundo de 1,9, né? TRXF é um fundo de 2 bi, não é isso? 2 bilhões e alguma coisinha, né? Olha só, durante os últimos meses, o TRXF tem diminuído sua carteira de FIs listados, chegando nesse momento ao valor de 3,97, com exceção aqui desses dois fundos que ele tem. Essa participação é de 7,66. Por que eles estão fazendo isso? Caixa, precisa de dinheiro. No relatório do ano passado, se eu não me engano é de outubro, o fundo soltou um relatório informando que a partir de outubro desse ano não tem dinheiro em caixa. Além disso, o fundo segue negociando a venda de outros ativos como forma prioritária de geração de caixa. Show! Legal! É isso que a gente espera que o fundo faça. Recicle, traga um lucro para o cotista, distribua esse lucro, coloca o dinheiro no bolso, paga ali essa questão da dívida que o fundo tem, né? Entretanto, estão sendo negociadas estruturas e estruturadas algumas operações de antecipação de recebíveis, quer dizer, uma nova dívida do fundo. Se a gente descer aqui ao valor patrimonial do fundo, a gente vê que o fundo, eu falei de 2, né? É um fundo de 3 bi, só que saldo devedor de quase 1 bi. Isso que eu estou olhando só para o TRX0. Se eu somar o patrimônio do TRXB aqui, nós temos uma dívida maior. Então, falando só do TRXF, nós temos aqui uma dívida de 31%. Percebe que ela também aqui subiu a alavancagem para 31, viu que 14, aqui 31. Já viu que tem diferença, não tem? 14 lá e 31 aqui. Entretanto, ambos sem caixa suficiente, certo? A gente vê aqui que necessidade de caixa para os próximos 2 meses, 50 milhões. Quer dizer, o fundo não tem. Se eu não me engano, deixei aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, já fechei. Já fechei o informe mensal estruturado TRXF, mas enfim. O fundo ele não tem caixa. Então, assim, vai precisar vender imóveis para conseguir honrar os seus compromissos. Agora vamos dar uma olhadinha para outro fundo aqui, que está bem alavancado também, o GALG11. Ele fez uma venda aí recentemente, né? Que é o BRF, o imóvel, né? Uma boa venda, trouxe um bom lucro aí para os cotistas, né? O antigo, falei GALG, né? O antigo GALG, o GARI11. E a questão aqui é que a alavancagem também, o fundo foi se alavancando, ele fez essas novas compras ali, se eu não me engano, do Carrefour, né? Os imóveis. E com isso alavancou ainda mais o fundo. Entretanto, percebe no seguinte aqui, a diferença para os outros dois, né? E não estou aqui fazendo defendendo o GARI11, porque eu acho que a última emissão também não foi legal deles, tá? Já falei em outros vídeos aí. Mas veja só, esse é o ponto aqui, né? O fundo ele tem 555 milhões em caixa, isso com a venda agora do BRF ali, tá? Patamar de alavancagem de 23% em relação ao ativo, né? Veja só que 555 milhões, o fundo vai pagando 25, 26, 27, 28, 29. O total da dívida aqui do fundo é de 816 milhões. Quer dizer, falta caixa, falta dinheiro aqui para pagar também.
mas percebe que a alavancagem, vamos lá, no VILG 14, no TRXF, se eu somar todas do TRXF, chega aos seus 46, 47%. Se eu somar o TRXB11, TRXF e outro fundo que eles adicionaram recentemente, chega aos 46, 47% de alavancagem. Mas falando só do TRXF, então temos 31% de alavancagem, 22% aqui líquida, né? Mas falando aqui dessa aqui, 31% de alavancagem. Pegando o GALG 23, percebe que são números todos diferentes. E aí fica sempre aquela questão, tá, o que é saudável? Saudável é isso aqui, tu tem caixa. Só que também tem que entender o seguinte, uma hora essa conta chega. Mas, de todos esses três fundos, o GALG 11, que está no meio do caminho ali, em questão de porcentagem, VILG, GALG e TRXF, o GALG 11 ele tem caixa para os próximos 10 anos, se ele não fizer novas compras. O que provavelmente ele vai voltar a fazer, não vai deixar ali. É que agora o caixa também é muito bem remunerado. Então ele é muito bem remunerado ali, paga a dívida que ele tem de amortização aqui e vai tocando. Mas em algum momento, um pequeno sinal de melhora da economia, eu acredito que o gestor vai fazer o quê? Vai começar a adquirir imóveis. E bobear nem sempre à vista. Né? Vai lá, faz uma nova dívida. Eu não duvido nada que o gestor que gosta de trabalhar com alavancagem alta, eles fazem isso. Muitas vezes tem dinheiro em caixa, aí para trazer aquele yield maior inicial de 12 meses, muitas vezes 24 meses, ele faz a alavancagem, poupa o caixa rende, tem um retorno maior inicialmente, mas a conta ela sempre vai chegar. Então o que eu busco olhar é isso aqui, é o caixa do fundo. Para quando vai dar, qual é o tempo que vai dar e qual é o tamanho do fundo. Né? Que esse é outro ponto. XPML, você talvez já ouviu falar do XPML tempos atrás, semanas atrás, eu também gravei um vídeo falando do XPML, do tamanho da alavancagem do fundo, que inclusive está aqui, né, no relatório, que encerramento de 25 menos 54 milhões. Poxa vida, a situação é pior, não é? Se a gente olhar essa questão, é e não é. Né? Vamos lá, o XPML é um fundo de quase 6 bi alguma coisa, certo? Quanto ele tem de receita aqui? Receita imobiliária aqui 53 milhões, foi de janeiro. 522 em 12 meses. Quer dizer, nós temos aproximadamente aqui algo próximo que o fundo segura de 3 milhões, 2 milhões e 600, 2 milhões e 700, que todo mês ele retém para ele. Então, ao longo de um ano, ele tem lá seus 30 milhões, 32 milhões, que fica no caixa do fundo. Com esses 30 milhões, se a gente olhar para a alavancagem aqui do CRIs que ele tem, esquecendo aquela ali de cima, a gente vê, por exemplo, que ele paga 25, sobra um caixa, né? No caso 25 para 23 milhões, arrecadando nos últimos 12 meses em torno de 31 milhões, sobrou aqui 12 milhões do caixa do fundo. Claro que eu tenho que levar em conta reformas, ampliações de shopping, que ele vai talvez fazer, tudo isso tem que entrar na conta. Mas, querendo ou não, eu tenho ali um respiro, de 5 milhões, 6 que sobrou, que eu posso jogar para o outro ano, para 26. Né? Então eu também trabalho com um respiro. Claro, temos essa alavancagem aqui em cima, certo? Das compras recentes que o fundo fez. Entretanto, como é um fundo de 6 bi e que consegue vender pedacinhos, talvez é mais fácil para o XPML vender esses pedaços do shopping e ir pagando isso aqui, amortizando, pagando as amortizações e se livrando dessa dívida. Ele tem esse ano para trabalhar com isso aí. Né? O VILG 11, como é de galpões, e galpões grandes, optou em não fazer isso, optou em fazer uma nova dívida. O TRXF, veja, ele tem imóveis menores também, de 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões, que daria para vender mais rapidinho, mas a depender das circunstâncias do mercado também não consegue vender. GALG 11, GARI 11, perdão, a mesma história, né? Tem agora imóveis urbanos, né? Ele fez uma baita venda ali com o BRF, um imóvel muito grande, muito bom, trouxe um dinheiro bom para o caixa do fundo, né? Mas percebe que os fundos maiores, mesmo que a alavancagem seja alta, ele consegue reter essa questão dos 5%, certo? E ir trabalhando com esse dinheiro. Agora, quando um fundo é menor, TRXF é metade do tamanho do XPML, a retenção já não é suficiente. Aqui tem um outro ponto que eu esqueci de falar do TRXF, e isso vale para todos, né? Não é só o TRXF, mas que eu vejo que está no relatório do fundo aqui, é no GARI 11, né? É aqui. Opa, XPML, vamos lá, né? Aqui, olha só. O fundo possui obrigações oriundas da estruturação de CRIs casadas com os contratos de aluguel atípico de longo prazo. O que é esse casado aqui? Quer dizer, o vencimento dessa alavancagem está casada com alguns contratos ali dentro
que o fundo tem com seus inquilinos, seus locatários. Só que isso aqui só serve para pagar os juros, tá? Ele não serve para pagar o principal. Então assim, não adianta estar casado, é legal, bacana, tu tem a garantia dos juros que tu vai pagar, não vai faltar dinheiro, certo? Mas tu precisa de dinheiro também para o principal, tá? Então esses são os pontos que eu analiso, que eu gosto de olhar. Eu não fico mais me prendendo muito a porcentagem. Pode ter um fundo muitas vezes com 8% de alavancagem, 7%, certo? Que a gente vai olhar lá na retenção de caixa, o tamanho do fundo, ele é pequeno, 200 milhões, 300 milhões, que pode complicar a vida do fundo, né? Então vai muito da habilidade do gestor de conseguir vender os imóveis e de ter imóveis muito bons, em localizações muito boas para conseguir de fato vender isso aqui, né? A gente vai ver, agora é um momento de estresse aí pro TRXF, para todos os fundos que estão mais alavancados, para ver se eles conseguem vender esses imóveis, né? Que eu sempre falava isso, lá no meu grupo fechado, no WhatsApp, e também no meu curso, sempre falava isso, em momentos de estresse, com juros altos, tem que sempre lembrar que também não é muito fácil negociar imóveis, não é muito fácil vender rapidamente imóveis, certo? Então a gente vai ver aqui como esses fundos, e tem outros também alavancados aí, eles vão conseguir ir tocando, né? Mas essa é uma forma que eu vou analisando sempre a alavancagem dos fundos imobiliários, tá? Eu não me prendo muito a porcentagem, se é 10, se é 15, ou se é 20 ou 30%, tá bom?